Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos nos aprofundar em um tema complexo e muitas vezes polêmico: pecados sexuais. Vamos explorar os pecados, entendendo suas origens, significados e por que são considerados pecados. Além disso, vamos adicionar contextos bíblicos para enriquecer nossa compreensão. A luxúria é frequentemente descrita como um desejo sexual intenso e incontrolável. No entanto, não se trata apenas de sentir desejo sexual, mas sim de ser dominado por ele de tal forma que ele passa a controlar suas ações e pensamentos. A luxúria é vista como um desejo desordenado que coloca o prazer sexual acima de outros valores e responsabilidades. A compreensão da luxúria como pecado tem raízes profundas na história e na religião. No contexto do cristianismo, a luxúria é considerada um dos 7 pecados capitais, uma lista desenvolvida por teólogos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Esses pecados capitais são vistos como os principais vícios que levam a outros comportamentos pecaminosos. A luxúria, em particular, é vista como um pecado, porque desvia a atenção das pessoas de Deus e dos valores espirituais, focando excessivamente no prazer carnal. Segundo Santo Agostinho, a luxúria é um desejo desordenado que corrompe a alma e enfraquece a vontade, levando as pessoas a cometer outros pecados. A Bíblia aborda a luxúria em várias passagens, alertando contra os perigos de permitir que esse desejo tome conta. Vamos analisar algumas dessas passagens para entender melhor a perspectiva bíblica sobre a luxúria. Mateus 5:28. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Nesta passagem, Jesus destaca que não é apenas o ato físico do adultério que é pecaminoso, mas também os desejos e pensamentos impuros. Isso mostra que a luxúria começa no coração e na mente. 1 João 2,16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aqui, João refere-se à concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, como elementos do mundo que afastam as pessoas de Deus. A luxúria é vista como parte dessa concupiscência que corrompe e desvia a alma. Provérbios 6:25-26. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhos. Porque por causa de uma prostituta, o homem é reduzido a um pedaço de pão, e a adúltera caça a preciosa vida dele. Esta passagem alerta contra os perigos da luxúria e do desejo descontrolado, mostrando como eles podem levar à ruína. A luxúria é considerada um obstáculo significativo ao crescimento espiritual. Em Gálatas 5:19-21, Paulo lista as obras da carne, incluindo a imoralidade sexual, a impureza e a lascívia, e alerta que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando a luxúria domina, ela pode desviar a atenção das coisas que realmente importam, como a fé, a família e a comunidade. Superar a luxúria é um desafio, mas é possível com esforço e determinação. Aqui estão algumas maneiras de combater esse desejo desordenado. Buscar uma vida de oração e meditação pode ajudar a fortalecer a alma contra os desejos da carne. Conectar-se com Deus e buscar a orientação divina pode fornecer a força necessária para resistir à luxúria. Evitar situações e conteúdos que incitem à luxúria é crucial. Isso pode incluir limitar o consumo de mídias que promovam a objetificação sexual e manter-se longe de ambientes que possam levar à tentação. Cultivar relacionamentos baseados no respeito e no amor genuíno pode ajudar a redirecionar o desejo sexual para expressões saudáveis e construtivas.
O apoio de amigos e familiares também pode ser fundamental nesse processo. Em casos de dependência severa ou compulsão, procurar a ajuda de um terapeuta ou conselheiro pode ser extremamente benéfico. Profissionais podem oferecer estratégias e apoio para lidar com a luxúria de maneira eficaz. O adultério é definido como a relação sexual entre uma pessoa casada e alguém que não seja seu cônjuge. Este ato é considerado uma traição profunda, não apenas ao parceiro, mas também ao compromisso do casamento. Mas por que o adultério é visto como um pecado tão grave em muitas culturas e religiões? Historicamente, o adultério sempre foi considerado uma violação grave dos valores e normas sociais. Em muitas culturas antigas, a fidelidade conjugal era vista como essencial para a estabilidade da família e da sociedade. O adultério podia levar a conflitos, desordem e desestabilização social. No contexto do cristianismo, o adultério é um dos 10 mandamentos. Não cometerás adultério. Êxodo 20:14. Este mandamento sublinha a importância da fidelidade e da santidade do casamento. A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, contém várias passagens que condenam o adultério e descrevem suas consequências severas. A Bíblia aborda o adultério em várias passagens, destacando tanto suas consequências espirituais quanto sociais. Vamos analisar algumas dessas passagens para entender melhor a perspectiva bíblica sobre o adultério. Levítico 20:10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Esta passagem do Antigo Testamento ilustra a severidade com que o adultério era tratado na lei mosaica. A pena de morte refletia a gravidade do pecado e seu impacto destrutivo na comunidade. Provérbios 6, 32 a 33. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Esta passagem destaca que o adultério traz vergonha e desonra, tanto para o indivíduo quanto para a família. João 8, 3 a 11. Esta é a famosa passagem em que Jesus confronta os acusadores de uma mulher pega em adultério. Quando os fariseus trazem a mulher a Jesus, ele diz: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Todos se retiram. E Jesus diz à mulher: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esta passagem destaca a misericórdia e o perdão de Jesus, mas também a chamada ao arrependimento. O adultério pode ter consequências devastadoras tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. Vamos explorar algumas dessas consequências. O adultério destrói a confiança, que é a base de qualquer relacionamento saudável. A traição pode levar ao fim do casamento e causar dor profunda ao cônjuge traído. Além disso, pode afetar os filhos e outros membros da família, causando traumas emocionais duradouros. O adultério pode ter repercussões sociais significativas. Em comunidades pequenas ou fechadas, o adultério pode levar a conflitos e divisões. A reputação de indivíduos e famílias pode ser manchada, e a coesão social pode ser comprometida. No contexto religioso, o adultério é visto como um pecado grave que afeta a relação do indivíduo com Deus. Em Hebreus 13:4, lemos: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. A infidelidade conjugal é uma violação do voto sagrado do casamento e é vista como uma afronta à santidade estabelecida por Deus. A forma como o adultério é visto e tratado varia entre diferentes culturas e épocas. Em algumas culturas, o adultério é punido severamente, enquanto em outras, as atitudes podem ser mais permissivas. Vamos dar uma olhada em algumas dessas variações.
Em muitas culturas tradicionais, o adultério é visto como uma grave ofensa que pode levar a punições severas, incluindo a morte. Por exemplo, em alguns países do Oriente Médio, a lei Sharia ainda prescreve punições severas para o adultério. Superar o adultério é um desafio significativo, mas é possível com esforço, arrependimento genuíno e, muitas vezes, ajuda profissional. Aqui estão algumas maneiras de lidar com as consequências do adultério. O primeiro passo para superar o adultério é o arrependimento genuíno. O cônjuge que cometeu adultério deve reconhecer o erro, pedir perdão e estar disposto a fazer mudanças. O cônjuge traído deve decidir se está disposto a perdoar e trabalhar na reconstrução da confiança. Para muitos, a fé pode ser uma fonte de força e orientação. Buscar apoio espiritual através da oração, meditação e aconselhamento pastoral pode ajudar na cura e na reconciliação. A fornicação é definida como relações sexuais consensuais entre pessoas que não são casadas entre si. No contexto religioso e moral, a fornicação é frequentemente vista como um ato imoral ou pecaminoso, especialmente em tradições que valorizam a abstinência sexual antes do casamento. Historicamente, a fornicação foi considerada uma ofensa moral e social em muitas culturas. A moralidade sexual, incluindo a restrição das relações sexuais ao casamento, tem sido um pilar das sociedades tradicionais, muitas vezes ligado à manutenção da ordem social, à estabilidade familiar e à paternidade legítima. No cristianismo, a fornicação é vista como um pecado. A palavra fornicação vem do latim fornicatio, que refere-se a relações sexuais ilícitas. Os teólogos cristãos, incluindo Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, categorizaram a fornicação como um pecado grave por desviar as pessoas do caminho da pureza e da santidade. A Bíblia aborda a fornicação em várias passagens, condenando a prática e advertindo sobre suas consequências espirituais e sociais. Vamos analisar algumas dessas passagens para entender melhor a perspectiva bíblica sobre a fornicação. 1 Coríntios 6:18 a 20. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esta passagem enfatiza a gravidade do pecado da fornicação e a necessidade de manter a pureza do corpo, que é visto como templo do Espírito Santo. Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aqui, o autor de Hebreus exorta os cristãos a honrarem o casamento e a manterem-se livres da fornicação. 1 Tessalonicenses 4:3-5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo exorta os cristãos a viverem em santidade, evitando a fornicação e controlando os desejos carnais. A fornicação pode ter várias consequências negativas, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. Vamos explorar algumas dessas consequências. No contexto religioso, a fornicação é vista como um pecado que separa a pessoa de Deus. A prática pode levar a culpa, vergonha e uma sensação de distanciamento espiritual. Além disso, é percebida como uma violação da santidade e da pureza que Deus exige dos crentes. A fornicação pode levar a complicações emocionais, como sentimentos de culpa, arrependimento
e insegurança. Relacionamentos sexuais fora do casamento podem carecer do compromisso e da estabilidade necessários para um vínculo saudável e significativo. A fornicação pode resultar em várias consequências sociais, incluindo gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e complicações legais ou financeiras. Esses fatores podem afetar a vida dos indivíduos e a estabilidade da comunidade. Em muitas culturas, a fornicação é vista como uma ameaça à estabilidade familiar. A preservação da virgindade até o casamento é valorizada como uma forma de garantir a paternidade legítima e a estabilidade das famílias. Superar a tentação da fornicação pode ser um desafio, mas é possível com esforço, apoio e uma forte base espiritual. Aqui estão algumas maneiras de lidar com esse desafio. Buscar uma vida de oração, estudo bíblico e comunhão com outros crentes pode ajudar a fortalecer a determinação de manter a pureza. A fé pode fornecer a força e a orientação necessárias para resistir à tentação. Participar de programas de educação sexual que enfatizam a importância da abstinência e da castidade pode ajudar os jovens a entenderem os riscos e as consequências da fornicação. A conscientização pode ser um poderoso aliado na prevenção. Buscar apoio em grupos religiosos ou comunitários pode oferecer uma rede de suporte para aqueles que lutam contra a tentação. Ter um ambiente de apoio pode fazer uma diferença significativa na capacidade de resistir à fornicação. Focar no desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e significativos baseados em respeito mútuo e compromisso pode ajudar a evitar a tentação da fornicação. Relacionamentos sólidos fornecem uma base estável para a vida conjugal futura.